Então, bom dia a todos, né? Dou por aberta a banca de trabalho de conclusão de curso, em que a acadêmica Fabiana Bolt vai fazer a defesa do seu trabalho, cujo tema é a garantia de acesso à justiça após a reforma trabalhista. Agradeço a presença, né, da professora Carolina e da professora Mariângela em terem aceito o convite, né, para participar da banca de defesa da aluna Fabiana. E é sempre uma honra e uma alegria recebê-las aqui na banca. Nesse semestre estamos fazendo banca virtual, né? Mas faz parte do contexto atual. Fabiana, vou passar então a palavra para ti. Né? Tu tem 10 minutos para fazer a defesa do teu trabalho de conclusão. Né? Sinta-se bem à vontade. Tá? A gente não tem nenhum aluno presente, né? Mas caso algum aluno entre depois que tu começar a tua fala, eu coloco no chat, porque o aluno precisa colocar o nome dele completo ali para fins de horas complementares. Então, passo a palavra para ti, Fabiana. Boa sorte. Obrigada. Então, em primeiro lugar, gostaria de dar um bom dia, né? E antes de iniciar a minha exposição, eu queria fazer alguns cumprimentos, né? Inicialmente, minha orientadora, né? Coordenadora do curso de Direito da EMED de Porto Alegre, professora doutora Maria Cláudia Felten, por toda a orientação, né? Por todo as trocas de conhecimento, dedicação e apoio. Eu também gostaria de agradecer à banca convidada, composta pela professora doutora Carolina Miglavaca. Fui sua aluna e aproveito para agradecer todo o aprendizado. Também gostaria de agradecer à professora doutora Mariângela Guerreiro Melhoranza, também fui tua aluna. Fiz muito uso de seus ensinamentos no meu trabalho de conclusão. Cumprimento aqui os demais colegas, né? E é uma satisfação recebê-los aqui no dia da minha banca. Bom, o meu trabalho ele fala sobre a garantia do acesso à justiça pós-reforma trabalhista. Então, o que me fez ter interesse por esse tema, né, foi devido ao escritório de advocacia que eu trabalhei por quase 9 anos. Né? Nesse escritório, a gente atendia só a parte reclamante. Quando a Lei 13.467, em 2017, entrou em vigor, nós vimos o número de ajuizamentos, né, ser reduzido consideravelmente. A impressão que eu tinha, né, é que era o reclamante, ele era o trabalhador hipossuficiente e que ele tinha direito, né, a ingressar na justiça com todo tipo de demanda, né. Confesso que eu fiquei um pouco indignada quando a reforma entrou, a reforma trabalhista entrou naquele momento, que reduziu muito o número de ajuizamentos do escritório, né, na esfera trabalhista. O escritório tinha reclamantes bem humildes, que realmente não teriam condições de arcar com os custos processuais, né? Mas também nós tínhamos muitos clientes reclamantes, que eram engenheiros, médicos, né, advogados, e que teriam sim, né, condições de arcar com o ônus do processo, né? Uh, no momento que se assinava a declaração de hipossuficiência, né, tu estava dizendo que tu não tinha condições de arcar com aquele custo, né, do processo. Porque não se precisava comprovar nada, né, tu só assinava e entrava com o processo, né. Então, todos tinham, assim, direitos iguais de acessar o judiciário de forma gratuita. Atualmente, agora eu trabalho no escritório, faz somente a parte da reclamada. Então, eu estou tendo a oportunidade de ver como é que funciona o outro lado da lead. Agora eu tenho a oportunidade de contestar, né? Então, eu estou tendo uma outra visão, né? E vejo que tem muita ação sendo ajuizada e que realmente o reclamante não teria direito, né? Seria só para ocupar o judiciário, né? Então, assim, ó, a conclusão que eu tiro assim dessa minha pesquisa, né? Faz um ano que eu estou pesquisando sobre o tema e agora eu vejo a reforma trabalhista com outro olhar. Na minha opinião,
eu acho que realmente quem não tem recursos, né? Quem é hipossuficiente mesmo, não tem condições, está desempregado, o Estado tem que garantir o acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, quem tem condições, né, tem que pagar para usar o judiciário, né? Então, eu vejo que a reforma trabalhista ela veio para limitar um pouco o número de ajuizamentos desenfreados na Justiça do Trabalho. Conforme dados do TST, teve uma redução de quase 32% do número de ajuizamentos a nível nacional. E aqui no Rio Grande do Sul, teve uma redução de 36,4%. Bem, eu pesquisei, né, que tem uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5766, que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República no ano de 2017, a relatoria do ministro Roberto Barroso. Se os artigos que tratam do acesso à justiça forem considerados inconstitucionais, indicará que prevalecerá o acesso à justiça, conforme o artigo 5º, incisos 35 e 74 da Constituição Federal. Então, essa foi a minha exposição, eu me coloco à disposição da banca. Obrigada, Fabiana. Então, de imediato agora, eu passo a arguição, né, da professora Carolina e da professora Mariângela, né. Acho que como a matéria é de direito do trabalho, especificamente, e a professora Mariângela leciona a disciplina na instituição, então, acho que primeiro eu passo a arguição para a professora Mariângela e depois para a professora Carolina. Né. Então, bom dia a todos e todas. Professora Maria Cláudia, muito obrigada pelo convite. É sempre tão bom a gente fazer bancas juntas, ainda que seja virtual. Professora Carolina, uma grande honra também estar aqui contigo hoje. E nossa querida Fábio. Oi, Fábio, tudo bom? Seja muito bem-vinda à tua banca. A banca é sempre um momento que eu sempre digo de gala do aluno no TCC. É o momento em que o aluno tem, assim, aquela fase, aquele ritual de passagem, né? Dali da graduação, que ele está vendo que agora ele vai conseguir terminar o curso. Então, desculpa pelos cachorrinhos, mas é que aqui onde eu estou é cheio de cachorrinho, mas vamos lá. Então, é o seguinte, eu gostei muito do teu trabalho, em virtude de que é um tema que eu sempre falei muito em sala de aula, né? Inclusive na disciplina de Direito Processual do Trabalho, porque é um tema pungente, a questão do acesso à justiça, e principalmente essa questão que nós temos é de limitação, né? Do acesso às pessoas que possuem baixa renda, porque tendo em vista a alteração da CLT, que aquele que for o sucumbente, ele inevitavelmente irá arcar com custas, honorários periciais e honorários advocatícios, então, óbvio, a pessoa pensa 3, 4, 5, 6 vezes antes de acessar a justiça. Então, eu gostei muito do tema. Então, eu vou começar por algumas observações que eu fiz aqui a respeito do teu trabalho, nada que tire o mérito do teu trabalho, muito pelo contrário, tudo que eu for falar, e tu me conheces, tu sabe, no sentido de ajudar e auxiliar a tua pesquisa, tá? Então, deixa eu iniciar aqui. Vamos lá. Página 1, página 2, tá. Questão de formatação, tá? O resumo tem sempre que ser espaçamento entre linhas simples, pelas regras da ABNT. Só cuida isso depois na versão final, tá? Um pouquinho. Fábio, eu só vou pedir para tu anotares essas considerações. Tá? Se bem que está sendo gravado, tu que sabe. Depois eu vou disponibilizar o link, né? Mas se tu quiser, tu pode ir anotando também. Tá? Então, ali no iniciozinho, questão de formatação, tá? O resumo, sempre o resumo é espaçamento entre linhas simples, certo? Então, só dá uma arrumada, o resumo e o sumário. Depois ali, eu gostei bastante da tua introdução. Ela traz, assim, fica claro qual é o cerne do teu trabalho. Eu somente substituiria a palavra capítulo, porque nós estamos falando de um artigo científico, por item.
Então, na realidade, os artigos científicos, pelas normas também da BNT, eles não têm capítulos, eles têm itens. Então, no primeiro item, vou abordar isso, no segundo item, abordar aquilo. Então, trocar a palavra capítulo por item, tá? Continuo aqui. Aí, depois, uma questãozinha na página 7, tu começas um parágrafo com a expressão ou seja. A expressão ou seja, ela demonstra uma questão de conclusão, né? Então, une esse teu último parágrafo ali da página 7, que começa com ou seja, antes do 2.3, com o parágrafo anterior, porque tu estás concluindo um pensamento, né? Então, ao concluir esse pensamento, junta os dois parágrafos da página 7, que é o sendo assim e aquele do ou seja, porque a gente nunca pode começar um parágrafo com ou seja. Tá? Então, ali é isso. Ainda na página 7, nós temos a nota de rodapé 14. Na nota de rodapé 14, tu citas Migalhas. Migalhas não é o autor do artigo científico que foi escrito, né? Migalhas é o site, tá? Então, eu anotei aqui o nome da criatura do autor. Deixa eu só pegar aqui para ti. Aí tu colocas lá, aí arruma também lá atrás, né? Na parte final lá atrás, nas referências bibliográficas, né? Até eu fui olhar e digo, não, mas para aí, será que no site não tinha, né, o nome de quem escreveu o artigo, né? Daí eu fui olhar, não, mas tem o nome da pessoa. Então, assim, isso aconteceu na nota de rodapé 14 da página 7, tá? O nome da criatura que escreveu o artigo é Marcelo Teixeira Neves, certo? Então, aí tu bota Neves, né, vírgula, Marcelo Teixeira, ponto, aí disponível no Migalhas, tá? Só ali essas coisinhas são coisinhas, Fábio, que passam, sabe? São coisas assim que... Mas como é um trabalho científico, depois com certeza vai para publicação, então esses cuidadinhos tem que ter, tá? Então, ali... nessa página 7, na nota de rodapé 14. Tá? Ainda questão de formatação, na nota de rodapé número 8, a editora, né, a gente bota o nome da editora e bota terceira edição. Nunca usa aquele azinho do terceira, é sempre um pontinho, 3.ed minúsculo, tá? Aí arruma em todas as outras, porque fez naquela, acabou, óbvio, né? A gente acaba fazendo em tudo. Então, só arruma ali a nota de rodapé número 8. Tá? Continuando, eu vou pela ordem aqui. Continuando, aqui não tem nada, aqui não tem nada também, tá muito bom. O texto explica bem claramente essa questão do acesso à justiça. Aí, na página 11. Na página 11, ali na nota de rodapé 25, tu citas o Migalha de novo, tá vendo? Não sei se tu tá vendo ali, tá? Tô. Só que assim, ó, ali é o seguinte, tu está citando uma jurisprudência do TST. Então, cita direto o TST, não precisa citar o Migalhas, porque tu tens ali o número do acórdão, tudo direitinho, não precisa citar o Migalhas, cita direto o TST, tá? Depois... Tá. Aí depois, Fábio, lá na nota de rodapé 41, lá no finalzinho, deixa eu te dizer aqui onde é que ela tá. É na página 18, lá na nota de rodapé 41. Tu citas um artigo que tá no J, mas não foi J que escreveu, né? Quem escreveu, na realidade, Sim. foram duas pessoas, é Kátia Kozikzik, não sei dizer esse sobrenome meio complicado, e Marco Aurélio Serral Júnior. Então, aqui também, em vez de colocar J, coloca o nome dos autores que escreveram, tá?
E, claro, mexendo nas notas de rodapé, não te esquece de colocar lá no final, nas referências bibliográficas, essas alteraçõezinhas que tem que fazer aqui, tá? Ainda, eu ia falar depois, mas vou falar agora, ali na página 17, tu citas assim, ó, conforme dados do TST, na nota de rodapé 37 e 38. Só que a gente vai olhar a nota, é um escritório que está sendo citado, e não o TST. Então, quando a gente faz um trabalho científico, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Então, assim, se tu tá citando o TST, tem que ir na fonte, lá no TST, tá? Então, pega de lá. Então, é só questão, assim, ó, pra você ver, coisa simples de se arrumar. E como eu disse, que de forma alguma tira o mérito do teu trabalho, tá? Teu trabalho tá bem escrito, claro, teve aquela parte do ou seja ali que isso passa, entendeu? Mas teu trabalho tá bem escrito, foi bem orientado, a gente vê que tem o dedo da orientadora aqui, tá? Principalmente pela bibliografia consultada. E quanto à bibliografia, eu te daria 3 sugestões. Eu senti falta do Sérgio Pinto Martins, que tem texto sobre o teu tema, e do Bezerra Leite, que também tem texto sobre o teu tema. E quanto à garantia de acesso à justiça, eu senti falta do professor Ingo Rolf Gansarlé, que ele tem uns comentários à Constituição, junto com o Canotilho lá, em que ele explica bem essa questão do acesso à justiça. Então, seriam só 3 bibliografias como sugestão, porque o resto está muito bom, né? Trouxe a Valdete Souto Severo, trouxe o professor Stirmer, trouxe quem analisa mesmo, né, a questão do tema, tá? E a minha pergunta para ti, na realidade, tu já a respondeste na tua explanação. Eu tinha separado uma pergunta para te fazer a respeito se o acesso à justiça diminuiu ou não diminuiu o número das ações no teu entendimento, e tu disseste aqui na tua explanação que tu ficaste 9 anos trabalhando no escritório que era reclamante, que agora estás do outro lado, num escritório que trabalha só com reclamada, e que, na realidade, o que tu observaste é um certo freio no número das ações trabalhistas, em virtude, inclusive, do medo, né, das pessoas de acabarem sendo condenadas e sair pior do que entraram quando entraram com a ação, né? Então, seriam essas minhas considerações, e parabéns novamente, e parabéns para a orientadora também, né? Que foi um trabalho muito legal. Era isso. Obrigada, professora. Obrigada, professora Maria Ângela. Não sei, Fabiana, queres fazer algum comentário? Porque, na verdade, não? Então, já passo, então, para a professora. Obrigada, então, professora Maria Ângela. Passo, então, a palavra para a professora Carolina. Obrigada, agora oficialmente saudando os colegas, né, os membros aqui dessa banca. Obrigada, professora Maria Cláudia, pelo convite para participar dessa banca da IMED. A professora Maria Ângela, também é um prazer estar aqui dividindo esse momento contigo. É sempre um momento de muita honra participar das bancas dos alunos, e como a Fabiana foi minha aluna, inclusive, na IMED, né, eu não tive tantas turmas ainda na IMED como a professora Maria Ângela e a professora Maria Cláudia, mas das que tive, a Fabiana estava lá. Então, é muito prazeroso a gente acompanhar o aluno ali nas disciplinas, né, na sala de aula, e depois desse momento de júbilo aqui, que é a nossa banca de TCC. Bom dia aos demais que estão assistindo, né, a banca, que estão aí ligados e logados no nosso Zoom. E eu gosto muito dessa composição específica de banca, a professora Maria Ângela, a professora Maria Cláudia, porque nós já fizemos bancas no semestre anterior, né? E eu fico impressionada com a sintonia que nós temos, porque exatamente a mesma pergunta que eu tinha preparado para fazer para a Fabiana é essa que a professora Maria Ângela falou. Eu tenho anotado aqui, então é verdade. Mas eu já pensei em outra aqui, não tem problema. E realmente, quando tu fizeste a tua explanação, Fabiana, tu já falaste nisso, né? Que demonstra como tu estás preparada para o que o leitor, olhando o teu trabalho, já antevê ali, já sente vontade de abordar. Então, a tua fala introdutória, ela realmente traz uma conclusão
do teu trabalho, que é exatamente o que o leitor quer saber, né? E nós duas fizemos aqui essa mesma pergunta, trabalhamos na mesma pergunta, foi engraçada a coincidência. O teu tema eleito é ótimo, é super atual. Eu não sou da área do direito do trabalho, bem como a professora Maria Cláudia falou, né? Mas a reforma trouxe muitas interlocuções com o direito do trabalho, com o direito do processo civil, né? Com o direito civil também, mas o direito processual civil, especialmente essa questão do acesso à justiça, né, dos honorários, da praticidade do processo. Eu gosto sempre de perceber também que o processo civil bebe da fonte do direito do trabalho também, né? A gente teve algumas alterações do novo CPC que foram inspiradas também no sucesso do processo mais célere da justiça do trabalho, que realmente então, gostei muito do teu tema. E anotei algumas sugestões também, algumas correções. A grande maioria também a professora Maria Ângela, que foi super detalhista na revisão, já abordou também, então eu nem vou repeti-las. Tem poucas coisas, né? Então, uma sugestão ali que eu te dou no teu texto de introdução do trabalho, tu mencionas assim: ao se examinarem alguns artigos que sofreram alterações, né? A gente entende que são artigos de lei, né? Artigos da CLT, enfim, mas fica mais completo, mais técnico, explicar que artigos são esses, da onde, né? Então, ao se examinarem alguns artigos da legislação tal, enfim, da CLT, até porque quando a gente fala em artigo dentro do meio acadêmico, jurídico, pode ser artigo de lei, pode ser artigo acadêmico também, né? Se a gente estiver falando que a doutrina mudou de posição, né, a gente pode fazer essa menção. Então, para ficar mais claro de quais artigos a gente está falando, eu sugiro completar aquela frase ali, só para ficar um pouco mais técnico, né? Na página 8, eu verifiquei que tem um errinho de digitação, também nada que vai interferir, né? Que não tem espacinho, né? Entre artigo e 99, acho que vocês já viram. A regra do artigo 790, parágrafo tal, da CLT, é diferente daquela prevista no artigo 99. Vou botar um espacinho ali. Eu acho que a vantagem da gente revisar digital o trabalho, para mim, pelo menos, apareceram um pouco mais esses errinhos, né? Então, é bom que a gente revisa. Mas isso acontece em todos os trabalhos, Fabiana. É impossível alguém ir para uma banca de doutorado, inclusive, mestrado, e não ter erro de digitação. Sempre tem. Então, é bom que é nesse momento que a gente revisa mesmo. E uma sugestão de bibliografia, antes de eu fazer um apontamento de mérito. Eu também senti falta. Claro que é uma leitura e é uma fonte que não vai falar sobre a situação atual, não é moderna, mas certos clássicos valem sempre a pena a gente fazer menção, até para mostrar uma certa robustez do trabalho, né? Os clássicos sempre têm que ser citados. Então, o doutrinador Mauro Capelletti tem um livro chamado Acesso à Justiça, que é um livrinho pequenininho. Ele é clássico para falar sobre acesso à justiça. Claro que tu não vais encontrar ali menções da reforma trabalhista, né? Ele é realmente um clássico, mas ele traz essa estrutura, essa gênese da ideia de acesso ao poder judiciário, de interlocução do jurisdicionado com o Estado. Ele explica algumas ondas históricas, né, do acesso à justiça. Então, vale a pena fazer menção a ele, nem que seja na parte bem introdutória, ali no início do teu trabalho, porque realmente esses clássicos, quando o tema... Tem certos temas que existem certos clássicos ou doutrinadores que são donos do tema, né? Esses dias eu vi a professora Maria Ângela em uma live falando do professor Araquém, né? E realmente ele é dono de certos temas, né? Execução, não tem como a gente fazer um trabalho de execuções sem citar o professor Araquém. Então, eu acho que esse livro aqui sobre acesso à justiça do Mauro Capelletti é um deles. Tá? É uma sugestão que fica. Demérito, ali e os apontamentos formais são só esses mesmo. O teu trabalho está muito bom, Fabiana. A gente realmente vê que tu te esforçaste e também vemos o dedo da orientadora mesmo, que é muito caprichosa. E a gente consegue ver ali que o trabalho ficou claro, ficou um artigo bom de ser lido. Tá muito, muito bom mesmo. No capítulo, como eu sou processualista, eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui, né? Então, no capítulo 2.3, que tu fala sobre acesso à justiça no CPC de 2015, eu senti só um pouquinho de falta das inovações que o CPC trouxe em relação à Lei 1060, que originalmente fala sobre a gratuidade, no sentido de permitir que o jurisdicionado possa parcelar aquela gratuidade, aquelas custas, ou ter custas deferidas apenas para alguns atos, né? Isso são novidades que o CPC trouxe e que trouxe uma maleabilidade um pouco maior para o acesso à justiça.
Porque muitas vezes o jurisdicionado ele até tinha dinheiro, né, enfim, suficiente, renda suficiente para ajuizar a ação, pagar custas iniciais. Mas aí lá pelas tantas a gente tem uma perícia. E essa perícia demanda honorários periciais para o perito que são bastante altos, né? Ou enfim, ou até uma diligência que vai custar algum valor considerável. E aí, para aquela diligência, para aquele ato, o jurisdicionado não tem recursos, né, para fazer o aporte. E aí o novo CPC permitiu, então, que o magistrado defira a gratuidade da justiça para alguns atos e para outros não, né? Isso aí é uma alteração bem importante, eu acho interessante de tu incluires ali no capítulo que fala sobre o CPC, né? Só realmente a título de complementação ali dessa... Eu vi que tu falaste sobre a questão de deferimento, né, de gratuidade da justiça para a perícia, lá na parte do direito trabalhista, né? Isso eu vi que tu falaste. Mas eu gosto de apontar aqui que quando se fala em CPC, puxar um pouquinho para as novidades, né? Os artigos do CPC que falam sobre gratuidade da justiça não são muitos, e muitos repetem a Lei 1060, né? Então não é difícil da gente achar ali o que foi modificado, vale a pena fazer menção. De resto, eu tinha alguns apontamentos formais aqui, mas todos que a professora Mariângela já abordou, então estás muito bem revisada. Eu vou te deixar um tempinho para falar, para comentar um pouquinho, Fabiana, porque eu já arredei a minha pergunta anterior, né? Como a professora Mariângela também já tinha designado a mesma, mas eu te ouvindo aqui, elaborei aqui uma outra demanda, né, com relação à gratuidade da justiça. E eu queria saber de ti, eu sei que tu trabalhas no escritório de direito trabalhista, tu mencionaste isso, né, gosta dessa área, mas tu enxergas, e não tem resposta certa e errada para isso, tá? Eu queria só realmente ver a tua opinião. Tu enxergas quais peculiaridades em relação ao jurisdicionado da relação de trabalho que difere esse jurisdicionado dos demais, dos casos comuns que vão para a justiça comum? Quer dizer, será que eu tenho critérios ou alguma peculiaridade da relação de trabalho que são diferentes para deferir a gratuidade da justiça, né? Para um juiz do trabalho deferir essa gratuidade da justiça na relação de trabalho, numa reclamatória trabalhista, que são diferentes de um juiz comum para uma demanda cível, né? Será que a gente tem alguma peculiaridade, alguma característica da relação de trabalho que tu enxergas que faz com que olhar para um pedido de gratuidade da justiça no direito do trabalho seja diferente da justiça comum? Ou não? Tu achas que é a mesma coisa? E aí já te dou a palavra aí para comentar e a gente dialogar. Pela experiência que eu tenho, assim, no escritório que eu trabalhava, a gente fazia muito pouco, assim, era um montante maior era trabalhista, né? Sempre quando a gente tinha alguma ação que não era trabalhista, que era na justiça comum, eu sempre vi o pessoal se esforçando para pegar declarações que a pessoa não teria condições de arcar com os custos do processo. Aí pegava despesa de escola, de imposto de renda, fazia toda para ver realmente se a pessoa tem condições ou não, né? Na Justiça do Trabalho eu via que não tinha nada disso, a pessoa só assinava a declaração. Assim, dos 9 anos que eu trabalhei lá, eu lembro assim de 2 ou 3 casos de pessoas que se negaram a assinar a declaração. Não vou assinar, eu ganho 30 mil por mês, eu quero pagar as custas. E a gente ficava tentando convencer. Não, mas é seu direito, assine. Depois, se tiver recurso, né, o senhor vai ter que arcar com essas despesas até o final, né? Então a gente ficava tentando convencer o coitado, não assine. Não, eu não vou assinar. E na justiça comum, quando a gente ia fazer alguma coisa, a gente sempre pegava toda aquela documentação para tentar, né, conseguir a justiça gratuita, mas confesso que às vezes era difícil, porque a pessoa com salário de mais de 10 mil, como é que vai conseguir? Não, Sim. não consegue. Eu acho que tu apontaste muito bem, porque é uma questão de presunção, né? A relação do trabalho, ela já traz essa presunção de hipossuficiência, né, em relação ao reclamante, e na justiça comum nós tivemos já uma fase de tanto abuso, eu vou falar abuso não é pejorativo, né, mas realmente houve muitas gratuidades da justiça deferidas por muito tempo, né. Eu sou do tempo em que na justiça comum nós víamos realmente pedidos assim, né, com declaração, sem nenhuma justificativa, e o juiz deferia. E depois isso começou a implodir o sistema e se passou a ter um rigor bem maior. Hoje em dia a gente realmente encontra um rigor maior na justiça comum, né? E era exatamente esse aspecto aí, a mesma impressão que eu tenho também.
né, de um controle maior ali na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho, uma possibilidade que até acompanha corretamente, né, essa relação de hipossuficiência que o trabalhador tem, né, normalmente. São poucos os casos que a gente vê de altos executivos, né, cargos com um salário mais alto ali que vai litigar. Então, é a minha impressão. Professora Maria Cláudia, eu estou satisfeita aqui com a arguição da aluna, mas se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se a Maria Ângela quiser falar sobre nossas relações aí de CPC e CLT com relação à gratuidade, né, já que eu trouxe para esse tema, mas... É que, na realidade, a CLT, agora, com a reforma trabalhista, ela determina que, para que seja deferido, né, tem um certo teto, tá? O acesso à justiça. Aí já tem um critério objetivo. Né? Tem mais essa ainda, né? Então, assim, a criatura tem que ganhar, né, até 4 vezes o valor do regime geral dos benefícios da Previdência Social. Então, e que a 40%, né, desse valor, né? Então, assim, se ganha menos que esses 40%, daí ela tem deferido o benefício da justiça gratuita. Se ganhar mais que isso, não. Só que o parágrafo de baixo do mesmo artigo diz o seguinte, ele diz assim, pois é, mas se provar que não tem condições, então pode ser deferido. Então, aí tem um abre... parágrafo dizendo uma coisa e o parágrafo logo abaixo dizendo outra. É isso que fica assim a dúvida, né? Afinal, o que o legislador quis fazer? Mas abre para o subjetivismo. Né? Subjetivismo total. A intenção do legislador foi regularizar, né? Formalizar essa questão que da assistência judiciária realmente na Justiça do Trabalho não é vista da forma que é vista na Justiça Comum. Mas o caput foi bem intencionado, daí já no parágrafo abre para esse subjetivismo. Não sei, professora Maria Ângela, professora Carolina, vocês estão satisfeitas? Gostariam de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a examinada? De minha parte, estou satisfeita totalmente. Bom, então, agradeço, né, as explanações, contribuições, e comentários e perguntas, né? Sempre isso faz com que qualifique ainda mais a pesquisa da aluna. Fabiana, eu vou te colocar agora em sala de espera, assim como os demais alunos presentes, para nós deliberarmos a respeito da nota. Vocês vão ficar um pouquinho na sala de espera, depois eu trago vocês de volta. Tá? Eu vou pausear também a gravação, né? E vou fazer isso, então só um pouquinho. Estão vendendo alguma coisa. Da onde que é esse som, Mari? Não sei. Daqui não é. Aqui vocês podem ouvir cavalo. Cebola, alho. Aqui pode ouvir cavalo, ovelha, galinha. Cachorro da vizinha. Cachorro aqui também tem. Deixa eu só confirmar. Acho que não tem mais ninguém. Não, só nós três. Só nós três. Tá. Olha, me surpreende. Tá entrando, Fábio? Ela aparece para mim do teu lado. É? Sim. Ah, então tá, para mim não tá aparecendo. Eu entrei agora. Para mim não tá aparecendo. Tu já tá aqui com a gente, Fábio? Sim. Sim? Quem sabe tu abre a tua câmera, então, para ver se tu aparece. Porque esse momento é muito importante. Abriste a tua câmera? Não estou conseguindo abrir a câmera. Cadê? Agora sim. Então tá. Nós deliberamos a respeito da tua nota. Né? Então eu passo a leitura da ata de resultado da apresentação formal e defesa pública do trabalho de conclusão de curso. Aos 13 dias do mês de julho de 2020, às 10 horas, a acadêmica Fabiana Bolt, do curso de Direito, realizou a defesa oral de seu trabalho de conclusão de curso, intitulado A Garantia de Acesso à Justiça após a Reforma Trabalhista, orientada pela professora Maria Cláudia Felten, perante banca examinadora, assim constituída. Então, pela hora,
a orientadora que está lendo, né, como presidente da banca, e as duas integrantes, a professora Maria Ângela Melhoranza e a professora Carolina Migliavaca. Após ouvirem a exposição da acadêmica acima nominada e arguírem-se sobre diferentes aspectos do trabalho de conclusão de curso apresentado, em reunião, os membros da banca atribuíram-lhe o parecer final de aprovada na apresentação formal e defesa pública do TCC, um dos requisitos para a obtenção do grau de bacharel em Direito. Para a versão definitiva a ser enviada pelo portal acadêmico até as 22 horas do dia 30 de julho, todas as recomendações da banca com relação à linguagem e metodologia devem ser atendidas. Mediante a avaliação das dimensões escrita e oral do trabalho de conclusão de curso acima nomeado, atribui-se a nota final de 9 a ser publicada no Boletim de Desempenho Acadêmico da aluna. Nada mais havendo em questão, os membros da banca avaliadora assinam a presente ata virtualmente. Então, parabéns. Parabéns, Fábio. Muito obrigada, profs. Parabéns, muito legal. É uma consagração tua, assim, Fabiana, que frente a todo esse contexto, assim, que não é fácil para vocês fazerem uma pesquisa estando longe da faculdade, da biblioteca, dos colegas, da orientadora, né? Mas quero te dar parabéns, que tu és uma vencedora, né? E estou muito feliz, né? E feliz por ti e honrada em ser a tua orientadora. Só tenho a agradecer, assim, sem palavras. Só agradecer mesmo, assim. Que bom. Então tá, não sei se vocês, a professora Maria Ângela, a professora Carolina, querem fazer algum comentário, senão eu já vou encerrando aqui os nossos trabalhos. Vamos agradecer aí por esse presente da manhã. Parabéns, Fábio. Obrigada, profs. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Fábio, tu queres tirar uma foto? Não precisa. Não precisa, então eu como tua orientadora, vou tirar uma foto para ti, tá, querida? Peraí. Então tá. Muito obrigada. Aí, Fábio, agora é partir para a comemoração. Comemora muito que essa tua vitória hoje merece ser muito comemorada. Né? Eu assisti e participei, né, de toda essa tua caminhada aí no último ano. Né? Merece muito aí comemoração. Tá? Obrigada, então. Hello Kitty agora, Fábio. Sim, agora é formatura, passar na OAB, bola para frente. É isso aí. Então tá, gente, obrigada. Tá? Eu dou por encerrada, então, a banca da aluna Fabiana Bolt. Um bom dia a todas, muita saúde. Tá? E estou terminando aqui, então, a gravação e depois disponibilizo o link daí para ti. Tá? Tchau. Muito obrigada, profs. Obrigada mesmo. Tchau. Parabéns, Fábio. Obrigada.